pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. E o mercado opera com viés de alta nessa manhã, refletindo aos dados de inflação ao produtor que saíram lá nos Estados Unidos na sessão de ontem e também a indicadores econômicos que saíram na Europa já na sessão de hoje. Lá na Ásia, o fechamento ficou misto, refletindo esses dados de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos e também já alguns indicadores europeus. Na Europa, o viés é de alta. Por lá, o mercado está refletindo o PIB do Reino Unido, que teve um crescimento de 0,1% nesse primeiro trimestre, mas no mês de março, o número veio com uma queda de 0,3%, com destaque aqui para a contração no setor de serviços. Na zona do euro, o PIB também teve um crescimento de 0,1% nesse primeiro trimestre, o que representa uma desaceleração na comparação com o trimestre anterior. Ontem, lá nos Estados Unidos, o dia acabou fechando misto. Em Nova York, o Dow Jones caiu 0,66, o S&P caiu 0,17 e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 0,18%. A inflação ao produtor que veio ontem saiu um pouco abaixo do esperado, o que deu um ânimo para a sessão no período da manhã, reforçando aquela expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos deve pausar o ciclo de altas de juros. O tema da dívida americana, que tem sido um vetor de risco nessas últimas semanas, influenciou na sessão de ontem, já que até agora o governo ainda não conseguiu convencer o Congresso a elevar o limite da dívida para evitar um calote no pagamento dos títulos americanos. A CNBC reportou agora de manhã que a reunião que estava marcada para hoje, sexta-feira, entre o presidente Joe Biden e líderes do Congresso americano, que iam negociar esse tema, acabou sendo adiada para segunda-feira. No corporativo, ontem o destaque foi para o banco PacWest, que voltou a chamar a atenção depois que reportou ontem queda nos depósitos e com isso as ações do banco caíram 22% na sessão de ontem. A queda nas ações do banco acabou, é claro, trazendo a preocupação de volta para o radar dos investidores. E com isso, o índice dos bancos regionais, o KBW, caiu ontem, caiu 2,4% e, portanto, volta aí para o radar dos investidores o risco sobre o sistema bancário, especialmente os bancos regionais. Destaque de queda também para as ações da Disney, que ontem caíram quase 9% depois que a empresa reportou uma diminuição bem grande na base de assinantes do serviço de streaming deles. Bom, a visão de queda na inflação, o problema com o teto da dívida americana e o risco bancário pode gerar uma recessão lá nos Estados Unidos. Isso tudo tem sido aí um grande componente de risco e tem feito os investidores ficarem bem cautelosos lá no mercado americano. Na sessão de hoje, o mercado por lá esperam por dados de confiança do consumidor, que deve vir em queda, e também preços de importação, que deve subir na leitura anual. Bom, vamos atualizar os índices agora. O S&P Futuro está subindo 0,38%, o Eurostock 600 está subindo 0,59%, o FTSE lá em Londres está subindo 0,38% agora. Lá no Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,90% e na China, o Xangai Composite fechou com queda de 1,12%. O índice de mercados emergentes trabalha agora com queda de 0,36%, o DXY, o dólar index, está subindo 0,03% agora. O juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com alta de 0,44% e está cotado a 3,41% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,06%. O petróleo agora volta a operar em alta. O petróleo WTI está subindo 0,34%. Está cotado a US$ 71,11 o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 0,23% e está cotado a US$ 75,15 o barril. O petróleo agora voltou a operar em alta, mas estava em queda no começo do dia, refletindo a incerteza sobre a questão do teto da dívida americana e também sobre o risco do sistema bancário que voltou para o radar dos investidores no mercado global. O minério de ferro teve outra sessão de queda lá na China nessa madrugada. Em Dalian, o minério caiu 1,97% e fechou aos US$ 100,27 a tonelada. E de novo a gente tem que ficar atento porque isso pode trazer reflexos para o setor de mineração e siderurgia aqui na nossa bolsa. O universo de criptoativos operando com queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin acumulando uma queda de 3,8%, está cotado agora US$ 26.400. Já o Ethereum cai 2,8% e está cotado nesse momento a US$ 1.770. Vindo para cá, o Ibovespa ontem teve mais uma sessão de alta, fechou com valorização ontem de 0,75% e ficou cotado aos 108.256 pontos. O dólar fechou com uma queda de 0,5% e ficou cotado aos R$ 4,95. Ontem o dia aqui começou mais negativo, o índice vinha sendo sustentado apenas pelo setor de banco, mas ao longo da tarde saíram notícias na broadcast de que a Petrobras ia anunciar um dividendo forte. Isso fez as ações da empresa
negociarem em uma alta mais forte, o que acabou impulsionando o índice. Já no final do dia, a Petrobras confirmou a notícia de um dividendo de 24 bilhões de reais, o que fez as ações fecharem com uma alta, mesmo com a queda do petróleo lá fora na sessão de ontem. As ações preferenciais da Petrobras, a Petro 4, fechou o dia ontem com uma alta de 3,6%. Já depois do fechamento das negociações na sessão de ontem, na quinta-feira, a Petrobras reportou o seu balanço do primeiro trimestre nesse ano e reportou aqui um lucro de 38 bilhões de reais nesse primeiro tri, o que representa uma queda na comparação anual, queda de 14%, mas ainda assim ficou acima do esperado pelo mercado. Do lado negativo, as ações do setor de mineração e siderurgia seguiram acompanhando a queda do minério de ferro lá no mercado asiático e acabaram pesando aqui no Ibovespa. O destaque, é claro, para a Vale, que pesa bastante no índice, caiu ontem 1,95%. As ações da Semin também fecharam com queda de 3,5% na sessão de ontem. Bom, os noticiários de hoje aqui estão falando sobre o arcabouço fiscal. O relator dessa discussão aqui deve apresentar o texto final aos líderes partidários na segunda-feira. Alguns membros do Partido dos Trabalhadores e da ala mais à esquerda estão articulando algumas mudanças no texto para aumentar os gastos, deixando de fora, por exemplo, o programa Bolsa Família, o que deixaria ela fora do limite de despesas, o que pode acabar ocasionando aí um aumento de gastos, né? Bom, na agenda de hoje aqui o destaque vai ficar para a inflação medida pelo IPCA, que vai sair agora às 9 horas e pode fazer preço. A expectativa é de que a inflação para o mês de abril tenha crescido 0,55% na leitura mensal. Na leitura anual, a inflação deve atingir a marca de 4,1%. Se essa leitura vier em linha ou abaixo do que o mercado está esperando, isso pode reforçar a tese de uma queda na Selic e pode ajudar a performance aqui das nossas ações. Por outro lado, se esse número vier acima do esperado, a gente pode ter um dia de correção para o Ibovespa. Então é importante a gente acompanhar agora, às 9 horas da manhã, esse dado que vai ser provavelmente aqui o nosso mais importante no setor doméstico. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.